Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ter o prazer aqui de mostrar para vocês e te ajudar aí a fazer o visto aqui do Canadá. Tá? Na verdade vai servir tanto para fazer o visto, na verdade, para vir visitar, como se você estivesse já aqui, na verdade, como trabalhador, e você precisa renovar o seu visto, tá? Então, aí aqui é a página, na verdade, inicial, tá? Eu vou dar o link para vocês depois. Vocês vão clicar aqui, eu quero fazer um visto de visitante, tá? E depois aqui vocês vão clicar de novo na mesma coisa, tá? E vai colocar aqui que você quer continuar. Ele vai te dar aqui vários documentos que você precisa para ir enquanto para ir como turista, tá? Que às vezes me dá bola aqui na cabeça as línguas, desculpa. Então, como turista, então assim, vai ter alguns formulários que você vai ter que preencher igualmente, tá? Então, toma atenção aí de tudo que você vai ter que fazer. E aqui eles, por exemplo, falam alguns documentos que são recomendados, tá, pessoal? Não tome como recomendado, tome como obrigatório, tá? Então, assim, quanto mais documento você dá pro governo, mais ele vai ficar feliz e mais vai ser a chance de dar tudo certo, tá? Não fique com preguiça, não é um bom momento de ficar com preguiça, tá? Então aí ele pede algumas coisas, por exemplo, como um antecedente de viagem, se você já foi para o Canadá ou não, daí ele coloca aqui algumas ideias de coisas que você pode incluir, tá? Ele mesmo te dá dica, na verdade, do que ele talvez queira, tá? O seu itinerário, tá? Para você dar o voo, e aí a parte da conta bancária, se você tem aí, como provar que você tem dinheiro, tá? Uh, bom, e aí, autorização comunicação. Aqui é só para uma autorização se ele pode comunicar com você. E aqui a coleta biométrica, que na verdade ele fala que você vai ter que fazer, ele te comunica que você vai ter que fazer se você já não fez nos últimos 10 anos, tá? Então tá, então aqui a página, agora a gente vai ver como a gente entra nisso, tá? Então aqui ele fala versão nova, versão antiga, tá? Vamos na versão antiga, tá? Então, acedemos aí à versão antiga. E aí, o que você vai colocar? Se você não é uma pessoa inscrita, que na verdade eu estou fazendo para quem nunca se inscreveu e nunca viu o portal, então a gente vai colocar isso aqui, tá? Então eu não sou uma pessoa inscrita, então eu quero obter um código, tá? Uma vez que eu aperto nesse botão, ele vai te mandar para essa página, tá? Então aí vai ter essa página com um código que ele vai te mandar, você vai copiar esse código, tá? E vai colocar continuar minha inscrição. Uma vez que você coloca continuar minha inscrição, você vai cair nessa página, beleza? Você vai copiar o código aqui e você vai escrever as coisas que te correspondem. Então, por exemplo, seu endereço, você vai escolher aí uma senha, tá? Essa senha conta com os critérios mais ou menos de sempre, então assim, mínimo 8 caracteres, um maiúsculo, uma letra, um especial, tá? Então, cria aí a sua senha, aqui repete sua senha de novo. Aqui vai ser todo o seu sobrenome, tá, pessoal? Então, se você tem 5 sobrenomes, coloca aí todo o seu sobrenome e aqui o seu nome, tá? Depois disso é a parte do telefone, tá? Então, assim, vocês possivelmente não têm um telefone do Canadá, então você vai colocar aqui em outros e aí vai preencher conforme ele pede, tá? Uma vez fez isso, se inscrever, ok? Ele vai te mandar um e-mail, tá? Esse e-mail aqui que vai chegar para você. O que você vai fazer com esse e-mail? Você vai clicar aqui, ok? E ele vai te abrir, na verdade, essa parte aqui, que é para você, desculpa, na verdade ele vai te abrir nessa página, que é para você aí abrir com um novo código que ele acaba de te mandar, tá? É que como na verdade eu já fiz essa etapa, então na verdade não vai aparecer a mesma coisa, mas em vez de escrever aqui senha, vai estar escrito coloque seu código. Então você vai colocar aqui o e-mail que você criou e mais o código que ele acabou de te enviar, que é esse código aqui, tá, pessoal? Então é o código que veio no seu e-mail. Você vai clicar, copiar esse código exatamente como ele tá e vai colocar aqui na parte que ele te fala código. Aqui tá escrito senha, mas na verdade não é isso que deveria estar escrito. Deveria estar escrito código, ok? Daí você vai colocar o código. Uma vez que você colocou esse código, ele vai dizer que a sua inscrição foi acabada. E aí sim você vai poder entrar nessa página aqui, colocar o seu e-mail e a senha que você tinha criado lá antes, ok? Uma vez isso aconteça, aí na verdade ele vai te entrar nesta página, ok? E aí você vai dar só a sequência, na verdade, do que ele te pede. Então aí ele está te informando algumas coisas sobre regras e deveres e por quê, como funciona. Então você vai aceitar. Se você coloca que você recusa, na verdade, ele vai simplesmente tirar você da página, tá? Então, você aceita. E aí você vai colocar que você quer fazer um pedido novo de visto, tá? De visto visitante. Quando você clica aqui, na verdade, ele vai te mandar para
esta página, tá bom? Então, na verdade, essa página. Então, aí, na verdade, ele vai te dizer algumas coisas que ele espera de você, ok? Se tem certeza que você é admissível, se você tem já os documentos em mão, ok? O que você vai precisar para preencher tudo isso. Então, você vai colocar aí que sim, você está de acordo, que você entende o que ele está te dizendo, e vai colocar próximo, ok? Aqui, na verdade, normalmente não vem nada já escolhido, tá já pré-preenchido, porque eu já tinha preenchido um pouco, tá? Então vamos lá. Então só para explicar para vocês, tá? Ele pergunta aqui se você vai fazer esse pedido para você ou para sua família, ok? Então eu vou colocar aqui como se eu fosse aqui sozinho, ok? Sozinha. Se for o seu caso, na verdade, que você vai vir com a sua família, nesse momento você vai escrever sim, ok? E a única diferença que vai ser é que ele vai te pedir as coisas dobrados, tá? Então, o que você vai ver nas próximas páginas vai estar primeiro para sua família e depois que vai estar para você, tá? Então, eu vou colocar aqui no caso não e vou continuar, ok? Aí, o que eu vou escolher, né? Eu vou escolher, na verdade, eu não quero, na verdade, um visto transitório. Eu quero um visto, na verdade, de visitante, tá? Então, eu quero um visto de visitante e eu não posso colocar que eu não estou segura, porque se eu coloco isso também, na verdade, ele vai te mandar embora, tá? Então, eu quero um visto de visitante. E para fazer o quê, tá, pessoal? Para visitar, tá? Então é essa aqui que você vai escolher, tá? Não todas as outras que ele te dá, porque as outras, na verdade, são coisas muito específicas que não creio que é o que você vai querer fazer, tá? Mas de repente talvez seja, mas assim, para dar uma ideia, na verdade, aqui é para visitar alguém muito doente que está no Canadá, aqui para ver, na verdade, um funeral. Então, são coisas bem específicas, na verdade, que pode ser o seu caso, mas assim, em regra geral, vamos dizer que a maioria, na verdade, vem para visitar, tá? Então, visitar como turista. Uma coisa importante que você tem que saber. Se você. Tanto se você é turista, quanto se você é trabalhador ou estudante, você precisa de um visto. O visto, na verdade, não tem a ver com a permissão, ok? Visto, na verdade, é a chave para entrar no país, enquanto a permissão, na verdade, é o seu status no país, ok? Então, se você só tem um visto de turista, você não tem nenhum outro status que não seja turista no país. Mas você pode ter um visto de turista e ter uma permissão de trabalho. Então, significa que você vai entrar no país e pode aqui trabalhar. O que acontece muito, as pessoas se confundem às vezes esses dois documentos. Então, por exemplo, às vezes o seu visto pode vencer, mas a sua permissão de trabalho não. Então, o que significa isso? Você tem direito de trabalhar no país, mas se você sai do país e tenta entrar de novo, não vão deixar você entrar. Por quê? Porque, na verdade, você não tem o visto. Então, você tem que renovar o seu visto, ok? Quando você vai renovar o seu visto e você já tem uma permissão aqui, seja de estudo ou de trabalho, esse visto pode ser esse visto que a gente está fazendo aqui agora, tá, pessoal? Não tem que ser um visto de trabalho, porque, na verdade, esse visto de trabalho só te dá na primeira vez que pede, que é o próprio governo que vai te dar. Depois disso é um visto normal, é um visto de visitante. E, na verdade, quando você vem aqui, você tem direito de trabalhar, porque você tem uma permissão, na verdade, de trabalho ou de estudo, ok? Fecha aspas, ok? Então, se você vai renovar, na verdade, seu visto porque ele expirou e você está como trabalhador ou estudante, é aqui que você tem que fazer dessa forma, ok? Então tá, então vamos lá. Então aí ele fala assim, me dá algumas informações a mais sobre isso que você vai fazer. Então aqui eu coloquei um texto curto, mas assim, quanto mais você escrever, como eu disse para vocês, é melhor, ok? Então quanto mais informação, quanto mais detalhes, mais o governo fica feliz, tá? Então eu coloquei aqui que a gente vai visitar de tal e tal data, tá? Pessoal, ou em inglês ou em francês tem que escrever, tá? Não pode escrever em português, que também vão te aí cancelar, tá? Então, coloca aí no ChatGPT, coloca no Google Translator, onde seja, na verdade, para que te ajude, mas tem que ser em uma das duas línguas oficiais, ok? Então eu coloquei aí, na verdade, eu quero visitar o Quebec, eu já tenho já tenho ticket de avião, eu tenho minha família em casa, na verdade, no meu país, que vai me esperar, tenho aí meu trabalho, que é um bom trabalho, então, na verdade, a ideia dessa viagem é realmente só para conhecer o Canadá, mais nada, ok? Eu não quero ficar ilegal, eu não tô aqui para isso, ok? Essa é a ideia do que você vai escrever, mais ou menos, ok? Se você tem parente aqui, e os parentes são legais, claro, né? Se o parente é ilegal, não é uma boa ideia falar que você tem parente, mas se você tem parente aqui legal, é até melhor, na verdade, que você falar que tem eles, ok? Claro, primeiro pede autorização pro seu parente, tá? Por quê? Porque normalmente a fronteira liga pro seu parente às vezes, tá? Então, assim, não vai falar que você tem parente e não avisa o parente, que daí o parente fala, não te conheço, né? Então, é muito importante aí ter um diálogo com o parente tá aqui para falar, perguntar para ele se você pode dar referência, se você pode dar aí o endereço dele, ok? E isso seria muito bom, isso enriquece bastante o seu dossiê, tá? Bom, aí continuando. Então aqui a gente vai colocar
a data, né, que a mesma data que a gente falou aqui, né, a data de chegada, a data de saída, tá? Aqui, na verdade, você não põe nada, tá? É um facultativo que você pode deixar para lá, porque é um número, na verdade, se você já fez algum documento aqui no Canadá, mas mesmo que você tenha feito, ele deixa como facultativo. Então, a gente ignora, ok? Aqui, de novo, ele te dá algumas orientações, ok? Tipo, presta atenção, você vai ter que dar algumas coisas que eu vou te estar perguntando, tá? Ok? Você só continua, que é só uma orientação. E aí, vamos lá. Então, ele pergunta aqui se você tá preenchendo isso para você ou se você está preenchendo isso para alguém da sua família ou um amigo, tá? Então, o ideal aqui é que você tenha o seu próprio site, tá? Que você preencha para você mesmo. Porque se você coloca que é para outra pessoa, esse momento você vai ter que dar um documento suplementar, que é o documento de representante dessa pessoa, tá? Senão, não vai dar certo, o governo vai recusar esse seu pedido. Então, eu vou colocar aqui se apresentei-vous na demanda o nome de uma outra pessoa, ou seja, você está preenchendo o nome de outra pessoa? Não, ok? Isso eu estou preenchendo para mim mesmo. Mesmo se você está fazendo da sua família, por exemplo, você vai colocar não também, porque na verdade você está preenchendo você como principal, ok? Sua família vem junto em anexo, vamos dizer assim, ok? Então, vamos lá. Então, aí o nome aí, de novo, você vai preencher seus dados, tá? Então, aí o nome, a data de nascimento, o sexo, aí o passaporte. O passaporte de vocês é o regular, tá, pessoal? O passaporte normal. Você não... Quero tomar aí que você não é um diplomata, não é aí nada tão aí diferente, né? Então, assim, um réis mortal como eu, então, assim, passaporte normal, tá? Do Brasil, tá, pessoal? Então, do Brasil, e aí o número aí do passaporte, tá? Então, coloca aí o número do passaporte 2 vezes, e aí a data que esse passaporte foi feito, tá? E a data que esse passaporte vai expirar, tá? Claro que esses dados que estão aqui são todos mentirosos, tá, pessoal? Então, a ideia é só realmente para mostrar para vocês aí, não tô aí mostrando meus dados, tá? E aí aqui eles fazem algumas perguntas para você, tá? Ele faz algumas perguntas, por exemplo, que se você tem aí o status aí de residente permanente dos Estados Unidos. Não creio que você tenha, tá? Senão talvez você não precisasse ver esse vídeo, não sei. Ou talvez você tenha. Se você tem, não tem problema também. Aí seria sim aqui, tá? Você fez algum visto do Canadá nos últimos 10 anos, tá? Por que a gente pergunta essas coisas, tá? Porque assim, o que acontece, pessoal? Se você tem tanto algum visto dos Estados Unidos quanto um visto do Canadá, isso te dá alguns direitos, tá? E também até mesmo mais crédito para pedir o visto de novo, tá? Então a ideia aqui é por isso que ele quer saber isso. Se você coloca sim, a chance de você ter esse visto renovado é quase 100%, tá? Se você coloca não, aí você vai ter que ter um pouco mais aí de esforço para convencê-las, tá? E, além disso, você também tem direito de uma autorização de viagem, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você tem um visto americano ou se você fez um visto canadense nos últimos 10 anos, mesmo que eles tenham expirado, você tem o direito de pedir uma atestação de viagem, que na verdade é só uma carta, na verdade, que você paga baratinho, $7, você faz em linha também, que vai te dizer assim, é certo, ela pode vir aqui, não tem problema nenhum. Só que, qual é o grande detalhe? Esse documento só te dá direito para vir de forma aérea, tá, pessoal? Só de forma por avião, não te deixa vir por terra. Então, o que significa isso? Você quer vir aqui, dar uma passadinha nos Estados Unidos, não é uma boa ideia, tá? Porque daí, na verdade, se você for voltar por terra, eles vão deixar você entrar, ok? Esse documento que é o AVE, na verdade, ou ETA, que é em inglês, ele só te dá direito, na verdade, para vir de forma aérea, que é de avião, ok? Por isso também que ele vai te perguntar aqui também se você prevê, na verdade, vir aqui de avião ou não. Por isso que ele faz essa pergunta também, tá? Bom, aí o lugar que você nasceu, né? Então aí, se você é brasileiro, então você vai colocar aí a vila, né? Então, São Paulo. E aí, se você é cidadão de mais um lugar, tá, pessoal? Se você é cidadão de mais que um lugar, você põe sim, ele vai te perguntar as outras coisas. Se você não, você põe não. Na verdade, a gente vai colocar a mesma coisa, ok? Que a gente tá falando que a gente não é de outro lugar e a gente é do Brasil. Ok. E aí eu clico aqui, ele já vai pôr direto aqui a parte do nascimento que eu já tinha colocado lá no começo, tá? Você tem uma peça de identidade nacional? Eu diria não, tá, pessoal? Porque senão vai ser um documento a mais para você ter que traduzir, tá? Então, não esquece que todos os documentos que você apresenta, se não estão nem em inglês nem em francês, você vai ter que traduzir, que senão eles não aceitam, beleza? Você já utilizou um outro nome na vida. Então, por exemplo, seria mais para as pessoas que se divorciaram ou algo assim. Então, elas teriam que colocar aqui sim
e colocar o nome que era antes do divórcio, tá? Então, no meu caso aqui, vou colocar não, continuar. E aí, você vai colocar o seu endereço, ok? Então, lá, o meu endereço é no Brasil, onde eu moro, ok? Ok. Ok. É o mesmo que você recebe cartas? Sim. Pode colocar não também? Ok. Aqui, na verdade, é se você viveu em outro lugar nos últimos 5 anos, tá, pessoal? Aí você vai ter que colocar todos os lugares aí que você viveu, tá? Então, aqui o que ele fala, saisir le pays ou le territoire où vous vivez actuellement, puis tous les pays ou territoires où vous avez vécu au cours de 5 années pendant plus de 6 ans. 6 mois, pardon. Ok, então na verdade você vai pôr aqui todos os lugares nos últimos 5 anos que você viveu nos últimos 5 anos, mais de 6 meses que você viveu nesse lugar, você vai ter que colocar aqui quais foram esses lugares, tá? Ok. Então, de todas as formas, você vai ter que juntar aí, mesmo que você falou que você está no Brasil, você vai ter que colocar aí, de todas as formas, desde quando que você está. E você vai deixar em aberto, porque na verdade é o país que você nasceu e você está nesse país desde sempre, ok? Aqui ele te pergunta se você já fez, se você lembra que você já fez. Se você não lembra que você não fez, se você fez ou não, pessoal, aí é melhor você colocar que você não fez, tá? Então, nos últimos 10 anos, uma visa visitada, por onde uma visa visitada, estabelecendo visitada, vou fornir, ok? Então você coloca não, tá? Se você tem certeza que você fez, aí é diferente, você vai colocar sim, tá? Mas se você não tem, então você coloca não, tá? E aí você continua, ok? Aqui, na verdade, é quanto você vai ter de dinheiro, tá, pessoal? Então, aqui, na verdade, é alguma coisa que ele vai te perguntar na hora de vir, ok? Então, isso daqui é uma coisa que, se é só para visitar, pesa bastante, tá? Você vai ter que ter aí um montante aí que ele sugere para você. Normalmente, se é um mês, acho que são US$ 3.000, alguma coisa assim. Depois eu posso procurar para vocês e colocar aqui embaixo. Mas aí é um montante significativo até, viu? Vamos colocar aqui US$ 3.000. E aí também, se você tem uma pessoa que vai estar aqui por você, ok? Se você tem um parente aqui que vai te ajudar, você pode também nesse momento colocar que vai ter alguém, na verdade, que vai tá te ajudando, tá? Então aí você vai colocar sim e colocar aqui quem que vai te ajudar e por quê, tá? Ou se não, por exemplo, se você está vindo trabalhar, você pode também falar que você vem com um montante, mas que de todas formas você vai começar a trabalhar logo que chegar, blá 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 blá. Também você pode fazer dessa forma, tá bom? Mas para o trabalho normalmente você vai precisar porque você já vai receber um visto, tá? Vai ser diferente, por exemplo, se você vai fazer uma renovação desse visto, aí sim você pode usar isso como justificativa, tá? Que você trabalha aqui já e você só queria renovar, na verdade, o seu visto que você que expirou, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai colocar não, tá? Não, e a gente continua. Bom, aí, na verdade, a parte de estudo, trabalhos e outras atividades, tá? Então, ele te pergunta se você tem estudos pós-secundários, tá? Pois a gente vai colocar aqui que não. Se você tem antecedente como militar, então se você fez alguma. Ficou muito tempo trabalhando como polícia ou algo assim, você teria que colocar sim. Se não, você coloca não. Se você coloca assim, você vai ter que colocar algumas especificações, na verdade, sobre o lugar, o país, detalhes de que foi isso, tá? É só preencher com sinceridade, tá?
Ok, aqui é a parte de trabalho, tá, pessoal? Seria interessante você colocar os últimos 10 anos de trabalho como foram, tá? Então aí você vai colocar aqui juntar, ok? Você vai colocar a data de começo e fim. Se não teve fim, se é o mesmo até hoje, você coloca aqui que é até hoje, tá? Então vamos colocar, por exemplo, que desde 2020 até março de fevereiro. Tá? Então a gente vai colocar aqui gestão. Vamos colocar Cassier, Prefeitura de São Paulo, Ricardo Cardinho Lopes. Ok. Bom, aí você vai colocar algumas tarefas que você fazia, tipo. Receba. Para aí meio que não importa o que, tá? O endereço desse lugar que você trabalha. Então continua sendo no Brasil. Então vamos colocar aí Rua São Joaquim 300, Vila Sampaio e Salvador, ok? Então aí mais ou menos a ideia de como vai ser isso, e aí você vai colocar, fazer dessa mesma forma para os últimos 10 anos, tá? Vai juntando aqui conforme você precisa. Então a gente continua. Ok, tá reclamando que a gente não colocou os 10 anos. Ok, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, como na verdade o meu é só um faz de conta, então eu vou colocar aqui os últimos 10 anos, então seria desde 2014. Ok? Ok. Aí a gente não vai ter problema com isso. Ok? No caso, por exemplo, se você começou a trabalhar um pouco depois, na verdade, você pode colocar esse período, na verdade, por exemplo, de 2014 a 2015, que você estudava, por exemplo, ok? Que é uma coisa que você fazia, mas o importante é que os 10 anos tenham que estar completos, ok? Então, os últimos 5 anos, avez-vous voyagé d'un pays ou un territoire autre que celui dont vous êtes citoyen ou dans notre... Aqui é a famosa pergunta de viagens, tá, pessoal? Então, se você for uma pessoa que viajou fora do país nos últimos 5 anos, você vai ter que colocar todos os dados aqui, tá? Então, você vai colocar um por um. Então, você vai colocar aqui juntar, ok? E selecionar da mesma forma, tá? Então, por exemplo, você vai juntar aqui, você vai colocar de quando a quando, tá? Você vai ter que lembrar tudo isso, tá? Dá uma olhada aí nos seus tickets de avião, o país que foi, o lugar, qual foi o motivo, tá? E é tudo, ok? É isso que você vai ter que colocar nos últimos 5 anos. Se você não fez nada, pois aí não tem problema, você coloca aqui não e acabou a história, tá? Mas se você colocar assim, tem que ser verdade também, tá, pessoal? Não vai colocar não porque você tá com preguiça, porque ele sabe que você viajou e aí você vai ter um problema de mentir e ele não vai deixar você passar, tá bom? Então, os últimos anos é muito importante que você coloque aí o que você fez fora do país, tá bom? Então, no nosso caso, a gente vai colocar não, para ser mais rápido e guardar. Aí ele me pergunta, êtes-vous resté après l'expiration do statut, avez-vous de fréquenter l'école do Canadá? Ok, ele pergunta algumas coisas do Canadá. Bom, como eu sou uma pessoa que está fazendo a primeira vez, vou viajar a primeira vez para o Canadá, eu vou colocar aqui que não, tá? Se, por exemplo, não é a sua primeira vez, você está fazendo uma renovação, e nesse caso aí, ele está te perguntando se você já frequentou. Na verdade, são todas coisas muito negativas, tá? Então ele está falando se você já ficou mais tempo no Canadá do que permitido, se você já frequentou uma escola sem autorização, se você já trabalhou sem autorização. Se você colocar sim, já vou até te dizer muita sinceridade e aí ele vai realmente te recusar, ok? Se você colocar não, mas também é uma mentira, ele também vai te recusar, ok? Então não é só realmente se você está falando a verdade, ok? Você já foi recusado alguma vez para fazer um visto, tá? Uma permissão. Verdade de novo, tá, pessoal? Então, se você já foi recusado, você vai colocar sim e vai colocar aqui o motivo por qual você foi recusado, tá? Porque tem muita gente que é recusada, na verdade, por coisa bem besta, tá, pessoal? Então, não fique com medo de colocar sim, tá? Então, você vai colocar exatamente o motivo que tinha na sua carta de recusa, tá? Tipo, eles falaram que eu não tinha dinheiro suficiente. Eles falaram que eu não tinha link suficiente no meu país e por isso eu fui recusado. Então, você vai colocar isso e é tudo, tá bom? Se não é o caso, você vai colocar não e vai continuar, tá bom?
a parte de crimes, né? Então, aquelas perguntas de sempre, né? Avez-vous déjà commis um crime au pays ou territoire? Já cometeu algum crime? Pois não, espero que tudo aqui você vai responder não, tá? Avez-vous déjà été arrêté en infração criminal? Já, outra vez um crime, mais fora de outro país. Avez-vous déjà accusé comando da infração criminal no país? Ok, crime outra vez. Avez-vous déjà été reconnu culpable? Pois, se você já foi culpável por outro crime, não também, ok? Continuar. Se você é afiliado a um partido político, de guerrilheiro, violência, ok, não. Prisioneiro civil, ok, se você já fez dano a alguém por esse motivo, também não. Ok, aqui é se você já fez algum exame médico, tá, pessoal? Às vezes a pessoa tá fazendo, por exemplo, você foi recusado, você tá tentando fazer de novo um outro depósito, você vai colocar esse momento que sim, tá? E aí você coloca aí o seu número, na verdade, de que você fez exame médico. Porque se você coloca não e eles querem que você faça um exame médico, eles vão pedir de novo e você vai ter que pagar de novo. Então, se você já fez essa etapa e você tá só refazendo, você vai colocar sim e colocar o seu número, tá? Se não é o caso, você vai colocar não e continua, tá bom? Aí ele te pergunta, na verdade, em relação à tuberculose, tá? Se você já foi diagnosticado tuberculose, então não tem problema com diálise, ok? Não tem problema com dependência de droga, não tem problema com problema mental, não tem problema com sífilis. Ok, como é o estado civil, então eu vou colocar aqui celibatário. Você pode ter conjoint de fé, como pode ter um companheiro, tá? Então, conforme você vai colocando aqui, você vai ter que colocar as informações suplementares, tá? Seriam as informações, na verdade, do seu aí, da pessoa que tá com você, tá? Conforme você vai mudando aqui, ele vai mudando embaixo, que é o nome e toda essa parte. Para ser mais rápido, de novo, uma vez mais, eu vou colocar aqui que solteira, tá? Tem alguma criança? Vou colocar não, mas de novo a mesma história, tá? Se você colocar sim, você vai ter que colocar aqui juntar, tá? E ele vai te pedir essas coisas. Então, nome da família, prenome, data de nascimento, que você é dele, ok? País e território de nascimento e é tudo, tá? Então, no nosso caso, eu não tenho. E aí ele fala se eu tenho certeza do que eu tô escolhendo, ok? Ok. A gente. Se você foi adotado, na verdade, não tem uma ideia de quem são seus pais, você vai clicar aqui, mas se você tem ideia, você vai preencher os dados dos seus pais, tá? Então, o nome dos pais, prenome, todos os dados aí que você, se você não sabe, você pergunta para os seus pais, tá? Eu vou colocar aqui para ir um pouco mais rápido uma vez mais, tá bom? Então, a sua língua maternal, tá? A sua língua maternal, então, seria aí o português, tá, pessoal? Não creio que eu precise dizer isso, né? Então, português do Brasil. E aqui, quais são os que você consegue se comunicar? Então, aqui, se você tá indo de visita, pode ser sincero, pessoal. Falar que você não sabe falar nenhuma, tá? Daí, pelo menos, eles vão ser um pouco mais gentis na hora da entrada. Mas se você está indo por uma premiação de trabalho ou de estudo, daí não vai cair no erro de colocar nenhuma, tá, pessoal? Você tem que saber uma das duas, na verdade, para estar indo trabalhar, tá? Então, você escolhe a que você está mais tranquilo de fazer e aí você coloca, tá? E aí ele fala qual das duas que você quer que comunique com você, tá? Então, aí vamos colocar, continuar guardando o francês, tá? Ok, aí na verdade é o mesmo e-mail possivelmente que você usou, senão você coloca um e-mail, que é um e-mail que eles querem, eles vão se comunicar com você, tá? Então eu vou colocar o mesmo. Ok. O telefone, né? Uma vez mais, então vamos ver o meu telefone, vamos dizer celular. Aí se a gente colocar outro, pois aí é o do Brasil, né? Continuamos.
Bom, aqui na verdade ele chega num resumo, na verdade, de tudo que você respondeu, tá? E aí você consegue ver um por um, na verdade, qual foi a resposta que você deu. Então você consegue mudar individualmente cada um se você não tá feliz aí com a resposta que você deu, tá? É um somário, na verdade. E aí, bom, a mim me gostou e eu vou continuar, tá? Aí a parte dos documentos, tá? Então aí chegou quase na parte final, praticamente. Depois disso, na verdade, a gente vai ter só umas outras etapas, que seria o dinheiro que você vai ter que pagar, ok? E aí é só o consentimento falando que tá tudo certo, que você tá de acordo e enviar, tá? Então a gente vai parar aqui nos documentos, porque na verdade eu não tenho como continuar, porque eu não vou submeter esse pedido, tá? Então a ideia é o que, pessoal? A ideia é você colocar, você tem que dar o passaporte, ok? Se você tem um pouco de dúvida sobre o documento, você pode clicar aqui em cima, ele vai te dizer o que ele espera de você, ok? E aqui onde você vai clicar para colocar o documento, tá? Você vai colocar juntar e você vai colocar ali o documento que você quer, ok? Então, por exemplo, aqui é a parte do documento financeiro, tá? Aqui, na verdade, se você tem uma pessoa que vai fazer por você, aqui é uma carta do seu empregador, seria bom se você conseguir ter, então se o seu empregador puder escrever aí uma carta falando, ele trabalha aqui desde tal data até hoje e vai continuar trabalhando aqui depois das férias, isso te ajudaria muito, tá? Se você pode pedir para o seu empregador. Documentos complementares, então tudo que possa aí ter apoio na sua vinda, né? Então, por exemplo, os bilhetes de avião, talvez uma carta, se vai ficar algum membro da sua família falando que você vai retornar, se de repente você tem aqui um parente, esse parente te escreve uma carta também falando que vai ficar na sua casa, alguma coisa assim. Então, tudo que você possa ligar realmente e provar para o governo que vai ser, que você não vai ficar ilegal no país, essa é a ideia dos documentos que você vai ter que apresentar, tá bom? Uma vez que você coloque todos aí em linha, aí você vai pôr continuar, tá? E aí você vai vir para a parte de pagar, ok? Que são $100. Você vai pagar com a carta de crédito normalmente. Tem que ver se sua carta de crédito aceita uma transação internacional. E depois vai ter um consentimento para falando que você está falando a verdade, nada mais do que a verdade. E depois você vai ter o pedido completado, ok? Uma vez que o pedido está completado, aí eles vão te enviar uma carta, tá? Pro seu e-mail falando que você tem que fazer o pedido da biometria, tá? Então você vai ter aí, na verdade, 30 dias da recepção dessa carta para fazer a parte da biometria, tá? Uma vez que você fez a parte da biometria, aí o governo vai ficar mais um tempo, tá? Então hoje, por exemplo, os vistos estão demorando mais ou menos como 2 meses, mais ou menos, para você ter uma resposta, tá? E às vezes isso pode ser mais, às vezes isso vai poder ser menos, mas em média são, na verdade, 2 meses. É claro que vai depender também do tempo que você vai tomar para fazer sua biometria, que não pode exceder de um mês, como eu disse. E uma vez que vocês fizeram isso, aí a gente vai ir para a etapa final, na verdade, que é a etapa de recebimento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, espero que seja isso. É longo, né? Porque fazer o processo é longo. Então, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, só deixarem aí embaixo, tá? E eu vou estar respondendo aí de acordo que eu veja as perguntas de vocês, tá bom? Se vocês tiverem também outros assuntos que vocês queiram ver, deixa aí no comentário, tá bom? E a gente se vê na próxima, beleza? Ok, bye, pessoal!